Chegada, pois, a tarde daquele dia, primeiro da semana, em que os discípulos se haviam reunido com as portas fechadas, com medo dos judeus, apresentou-se Jesus no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. Imagine o senso de alegria, de regozijo, de entusiasmo, de felicidade que eu tenho esta manhã por estar primeiro na presença de Deus. De Deus, Criador, sendo contemplado pela criatura. Criador sendo adorado pela criatura. Criatura tendo o privilégio de estar na presença do Criador. Depois, pelo privilégio de estar na casa de Deus. Como Davi, que disse uma coisa: eu pedi ao Senhor, eu buscarei, que eu possa estar na casa do Senhor todos os dias. Eu também tenho estado e quero continuar a estar. Em terceiro lugar, não menos importante, pelo fato tão especial de podermos estar celebrando a majestade do Senhor, celebrando as benesses incontáveis, infinitas, de nosso Deus sobre nossas vidas, e incluindo a bênção de podermos estar também nos congratulando com mais um ano de vida deste homem que nasceu para ser pastor. Glória a Deus. Obrigado de todo o meu coração pelo convite para estar aqui nesta manhã, e eu lhes peço a gentileza muito especial. Se não ficam aborrecidos comigo, porque já se levantaram algumas vezes hoje, mas se não ficam aborrecidos, eu lhes pediria para prestar uma homenagem ao autor da Bíblia, nós vamos lê-la de pé mais uma vez. Pode ser? Amém. A casa está cheia, está linda. Algumas coisas muito especiais que eu estou contemplando por aqui. Existem dois tipos de coisas no mundo. Uma delas são as coisas vistas por todas as pessoas, são as visíveis. Agora existem as outras que só os santos podem perceber, são as invisíveis, são as espirituais, são as sobrenaturais. E Deus se apraz em mostrar-nos as coisas invisíveis. Eu posso lhe pedir um favor, que seja o de abrir, independentemente de sair na tela o texto, mas você está convidado a empunhar a sua própria espada, a ler a sua Bíblia, mas fique inteiramente à vontade, porque o texto já está ali. Segunda Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 3 e versículo de número 7. Eu desejo pedir às vozes femininas a especial gentileza de ser ouvidas agora com a leitura do versículo 7. Se possível, assim, com muita solenidade. Nós vamos ler agora a palavra do Criador, a palavra do Rei, a palavra do Senhor, a palavra do Grande, a palavra do Eterno, a palavra do Forte, a palavra do Perfeito, a palavra do Justo, a palavra de quem não falha, a palavra de quem não mente, a palavra de quem não erra, a palavra de quem ajuda, a palavra de quem levanta, a palavra de quem sustenta, a palavra de quem guarda, a palavra de quem alimenta, a palavra de quem fortifica, a palavra de quem fortalece, a palavra de quem é Senhor. Glória e aplausos a Ele. Versículo de número 7, vozes femininas, por favor. 1, 2, 3. Olhem que beleza de texto. Versículo seguinte, vozes masculinas, por favor. Gente, pode repetir agora toda a igreja? Por favor, verso 8. Vamos separar duas palavras desse versículo. Glória e ministério. Pode repetir comigo? Glória, ministério. Agora vamos juntar as duas. A glória do ministério. Eu não quero saber esta manhã se existem ministérios sem glória. O que eu quero saber e sei é que existe glória no ministério. Uma vez mais, nós vamos dedicar um aplauso a quem dá o ministério, que é o Senhor. Pode sentar-se, por favor. Pastor Sala, eu não sei se
Estas luzes, não, elas têm um só foco, um só brilho, né? Elas não podem reduzir um pouquinho, não. Pode. É que eu gosto tanto de ver as ovelhas. Melhorou bastante. Não estava mal. Agora que melhorou. O vocabulário humano é muito diversificado. É um dos grandes privilégios que Deus nos deu, a nós, a raça humana, é o privilégio da comunicação através de palavras. Praticamente todos os seres vivos que há na Terra se comunicam. Se os senhores olharem com um pouco de cuidado, os senhores vão ver que as formigas se comunicam. E às vezes uma está indo assim, a outra vem lá, alguma coisa, uma disse para a outra, que as duas voltam pelo mesmo caminho. As formigas se comunicam. Mas os animais de grande porte também se comunicam. Agora, comunicar-se com palavras aqui na Terra é um privilégio que Deus nos deu. E eu quero louvar a Deus esta manhã, porque nós podemos falar. Nós não temos apenas voz, nós exercitamos o mecanismo da fala e com as palavras nós podemos praticamente realizar tudo aquilo que nós idealizamos. Palavras. Quando nós abrimos a Bíblia e começamos a lê-la, nós descobrimos que o vocabulário da Bíblia é um pouquinho diferente do vocabulário secular, do usual, do coloquial. Existem algumas palavras que só os crentes conhecem, porque são palavras rigorosamente jungidas ao texto bíblico. Assim como existem palavras na Bíblia que são populares em qualquer idioma. Mas algumas palavras da Bíblia são tão especiais que quando nós as mencionamos, nós sentimos alguma coisa muito especial que passa pela nossa mente, que desce ao nosso coração e que domina todo o nosso ser. Por exemplo, a palavra glória. Quando ela é percebida no verdadeiro sentido, uma palavra extasiante, uma palavra estimulante, glória. E isso é tão importante que dificilmente nós vamos encontrar alguma coisa na terra que mereça, mesmo dito pelos homens, porque não merece dito por Deus, que alguma coisa na terra se chame de gloriosa ou de glorioso. Mas existem algumas palavras que, infelizmente, com o correr dos tempos, vão perdendo a sua grandeza. É uma pena isto. Eu vou mencionar só uma palavra, a palavra ministério. Essa palavra é tão linda, essa palavra é tão solene, essa palavra é tão séria, essa palavra é tão especial, que ela só deveria passar pelos nossos lábios se nós usássemos na verdadeira conotação bíblica, sagrada, ministério. Querem ver como é linda até de pronunciar? 1, 2, 3. Pronuncie 3 vezes esta palavra, ministério, assim subindo os decibéis. Primeiro, ministério, baixinho. Agora é melhor. Agora veja que coisa linda quando ecoa. Ministério. Ministério. É claro que esta palavra existe, por exemplo, no terreno político. Aqui nos Estados Unidos nem tanto, mas no Brasil se usa muito a palavra ministério, porque aqui os auxiliares diretos de um presidente chamam-se secretário de Estado. Lá no Brasil chamam-se de ministérios. E às vezes, quando se diz que uma pessoa é ministro, não sabe se é ministro dos homens ou se é ministro de Deus, se é ministro da lei ou se é ministro da graça, se é ministro de ontem ou se é ministro do amanhã, se é ministro de cima ou se é ministro de baixo. Mas, quando a Bíblia fala de ministério, ela está falando de coisa muito importante, ministério. Esta igreja não existiria. E nenhuma outra igreja, igreja legítima, igreja verdadeira, igreja de Cristo, igreja dos santos, igreja dos remidos, igreja lavados pelo sangue, nenhuma igreja existiria se não houvesse uma instituição na própria igreja, aqui na terra, chamada de ministério. A igreja existe porque existem ministros. Deus dá ministros para a igreja, mas quando Deus estabelece uma igreja, Ele já
tem provido por antecipação os ministros. A igreja aparece no livro de Atos, mas os ministros são treinados a partir de Mateus. E em Mateus, Marcos, Lucas e João ainda não existe igreja, ainda não surge a igreja, mas os ministros são adestrados, porque na hora que a igreja aparecer, ela só vai subsistir se Deus permanecer sobre ela e se os ministros estiverem com ela. Quantos dão graças a Deus hoje, agora, pelo ministério que Deus estabeleceu na igreja? Amém? Agora, para ter uma noção bíblica abrangente sobre ministério, eu penso que nós podemos fazer o seguinte: vamos começar pelos anjos. Por que pelos anjos? Já saberão. Por que não começa por Cristo? Não, começa pelos anjos. Os primeiros ministros conhecidos são os anjos. Porque a Bíblia diz, Hebreus capítulo 1, versículo 14, não são porventura, referindo-se aos anjos, não são porventura todos eles espíritos ministradores? Então Deus deu um ministério para os anjos, e um ministério especialíssimo, diz a Bíblia, eles são enviados para ministrar a favor daqueles que hão de herdar a salvação. É possível que ninguém tenha visto isto hoje, mas que nós temos sido seguidos pelos anjos hoje. Temos. Hoje como ontem, ontem como anteontem, anteontem como sempre. E haveremos de ser, enquanto aqui estivermos, anjos que ministram. Eu quero perguntar a essa igreja, que oferecer neste momento uma gratidão a Deus pelos anjos que ministram a nosso favor. Se querem, aplaudam o dono dos anjos. Aleluia. Pela ordem cronológica, os primeiros ministros, os primeiros titulares de ministério são os anjos. Pela ordem cronológica, biblicamente cronológica, os próximos ministros são os sacerdotes. Deus estabeleceu o sacerdócio. Amados, irmãs em Cristo, se não tivesse havido o pecado no mundo, não haveria necessidade de sacerdote. Nós só precisamos de sacerdote por causa do pecado. Quando o pecado apareceu no mundo, tornou-se imperioso a instituição de sacerdócio, porque o sacerdote é a pessoa no Antigo Testamento que levava os pecados dos homens diante de Deus através do sacrifício para que Deus os perdoasse. Nesse sentido, o sacerdote é uma instituição muito linda, assim como o ministério profético. O que é o profeta? O profeta é o homem que diz, fala Deus, Deus fala. E ele diz aos homens, homens, olha aqui o que Deus falou. E o que é o sacerdote? O sacerdote é o que diz, falem homens. E os homens falam, ele diz Deus, os homens falam assim. O profeta diz o que Deus falou para os homens. Sacerdote diz o que os homens falaram para Deus. E assim, palavras vão, palavras vêm. Pecados se apresentam e perdão é oferecido. Este é o Deus maravilhoso que nós temos. Temos os anjos, depois temos os sacerdotes. Então surge a figura muito especial de um ministro. A palavra ministro não quer dizer soberano. A palavra ministro não quer dizer autoridade máxima. A palavra ministro quer dizer servo. E eu me alegro muito na minha alma, porque hoje, aqui nesta reunião, eu já ouvi esta palavra, servo, dita por quem tem voz de comando. Isso é um grande segredo da igreja. Na igreja, a igreja é o único lugar do mundo em que ser servo é honra. A igreja é o único lugar no mundo em que servir é privilégio. Lá fora, servir não é agradável, porque isso é uma herança do velho Adão. Agora, na igreja, servir é um privilégio, porque é herança do último Adão, é herança do Senhor Jesus. Jesus é o grande ministro, que é também o grande servo. Isaías 42. De todas as humilhações que nós podíamos dizer que Jesus passou, independentemente das aflições, independentemente dos sofrimentos físicos, independentemente daquele punhal, daquela lança, independentemente de tudo aquilo, mas a humilhação de ser chamado de servo, sendo ele o Senhor de todos, é algo que nos impressiona. Mas Isaías 42, Deus olha do céu e diz, eis aqui
o meu servo. Mas meu servo não é somente aquele que vai servir. O meu servo é também o meu ministro, aquele que vai ministrar. Quantos se alegram por saberem que o Senhor Jesus é o maior exemplo de ministério que existe e nós temos recebido a salvação por intermédio dele? Vamos dizer amém, amém, amém? 3 améns a ser seguidos. 1, 2, 3. Agora todos juntos. 1, 2, 3. Amém, amém, amém. Lindo, lindo, lindo. Esses améns assim, encadeados, são muito bonitos. Então nós tivemos os anjos, depois nós temos sacerdotes, depois nós temos Jesus. Agora Jesus, o grande ministro, ele terá que voltar para o céu. Ele está aqui na terra, terá que voltar para o céu. Que providência ele tomou? Ele tomou a providência de escolher 12 e treiná-los para que constituísse o próximo ministério efetivo para a igreja que iria surgir. Em Efésios 4:11 está escrito, o mesmo Senhor, o Jesus mesmo, pôs na igreja, primeiramente, e menciona apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, mestres ou doutores. Pois bem, vamos mencionar pastores. Os senhores sabem que são 5 ministérios. Podem repetir quantos? Agora peço que repetam os títulos dos ministérios. Apóstolos. Você sabe que um comandante de tropa pode comandar exatamente os soldados com este dedo. Se ele fizer assim, os soldados sabem o que é. Se ele fizer assim, sabem que é ir para a direita. Se ele fizer assim, porque todos estão errados e estão sujeitos à punição. É possível dirigir. O apóstolo comanda a obra de Deus de uma maneira muito especial. Depois tem os profetas, esse dedo que indica, esse dedo que aponta, esse dedo que prevê, esse dedo que orienta. Depois vem os evangelistas, o dedo maior, porque o evangelista é aquele que rasga as estradas, que abre os caminhos e assim vai preparando o terreno para quem? Para o pastor. Agora, interessante, eu tenho esta aliança no dedo. Esta aliança não está no dedo de apóstolo, não está no dedo de profeta, não está no dedo de evangelista e nem está no dedo de mestre, está no dedo de pastor, porque o evangelista, e ele está aqui nesta minha mão esquerda, porque eu sou casado, mas espiritualmente o pastor tem a sua aliança na mão direita, porque na verdade ele não é dono da igreja e nem casado com a igreja, mas ele está servindo o noivo da igreja que ele representa aqui na terra. É uma coisa linda ser pastor da igreja. Agora, meus queridos irmãos, eu gostaria de pensar no seguinte: por que o ministério tem glória? Eu queria pedir que os senhores todos fizessem esta pergunta. Por que o ministério tem glória? Agora eu faço uma pergunta assim espontânea, como se nós estivéssemos conversando, e podem usar o meu nome. Irmão Gesiel, por que o ministério tem glória? Fale isto, por favor. Eu vou falar porque vocês estão perguntando. Agora eu fiquei sem jeito. Se eu não responder, vai ser uma coisa realmente triste se eu não responder. Qual é a glória de ser ministro? Qual é a glória de ser pastor? Eu não posso me esquecer. Eu tinha mais ou menos 26, 27 anos. Faz tempo ainda. Mas eu me lembro que nessa idade, um dia chegou um moço, um jovem para mim. Ele era um novo crente, muito sincero. E porque ele era muito sincero, eu lhe dei muita atenção. Os que não são sinceros merecem menos atenção, porque existe o perigo até de nos contaminarem. Mas, ok. E ele disse: pastor, é pecado a gente desejar ser pastor? Era um jovenzinho, era um novo crente. Não, meu filho, não é pecado. A Bíblia diz que se alguém deseja o episcopado, o ministério, pastor. Por quê? Você deseja? Pastor, eu queria... E eu interpretei: por que você gostaria de ser pastor? Ele disse: pastor, eu acho tão lindo, o senhor comanda essa igreja com 2 dedos. Como é que é? O senhor comanda essa igreja. Mas comigo me explicar, ele disse assim: o senhor faz assim e o povo se levanta. Aí o senhor faz assim, o povo... Há pessoas que pensam que o ministério é só isto. É o poder que está nos dedos, é a capacidade de comando. O ministério é muito mais do que isso. A glória do ministério não é isto. A glória do ministério é ser escolhido por Jesus.
A glória do ministério é nós podemos abraçar alguma coisa que nos renderia financeiramente muito menos do que nós ganharemos. Imagine o que o pastor dessa igreja ganharia se ele estivesse dedicado integralmente a ser um analista de sistemas, a um CEO de uma grande empresa, etc, etc. Lhe daria uns proventos muito mais crescidos. E por que está vindo? É porque os melhores salários deste mundo, lá fora, eles não têm a glória que o ministério possui. O que nos encanta no ministério é a glória da presença do Senhor, é a glória da confirmação do Senhor, é a glória da direção do Senhor. Então eu queria pedir que os senhores, por bondade muito especial, levantassem 3 dedos se quiserem, mas eu sei que querem mesmo. Então levanta assim, por favor, 3 dedos e diga: a glória de ser escolhido, a glória de ser vocacionado e a glória de ser chamado. Essas 3 marcas não são exigências para entrar na Petrobras ou numa empresa americana de petróleo. Essas 3 exigências não são apresentadas para fazer um concurso e um curso para embaixador, para diplomata, mas para o ministério. Primeiro, tem que ser escolhido. Tem que ser escolhido. Deus disse: Jeremias, eu te escolhi. Moisés, eu te escolhi. A razão por que o pastor sofre e não desiste é porque ele está sustentado por uma escolha divina. Primeiro, escolhido. Segundo, vocacionado. Se Deus me houvesse escolhido para o ministério e não me houvesse dado vocação, eu teria que tropeçar a cada dia. Agora, sabe o que acontece? Não precisamos tropeçar se nos deixamos levar pela direção do Senhor, pela sabedoria do Senhor, pela orientação do Senhor, pelo poder do Espírito, pela unção do Espírito, pela sabedoria do Espírito, pela graça do Espírito. E assim vamos. Somos escolhidos, somos vocacionados, mas somos chamados. Eu quero glorificar a Deus. Esta igreja tem um pastor que possui essas 3 qualidades. Os senhores dão um testemunho esta manhã de que o seu pastor é escolhido por Deus, vocacionado por Deus, chamado por Deus. Qual a diferença entre uma pessoa exercer uma função com vocação e sem vocação? Isso é muito fácil. Eu vou contar, mas eu peço, por favor, que não espalhe. É um segredo que vou lhes contar, mas por favor, não espalhe. Mas é verdade. Eu vou contar. Eu já estive em consultórios médicos e estive me consultando com um determinado médico e eu percebi que ele não tinha prazer em ser médico. E cada coisa que eu perguntava: doutor, e o remédio para isso? Ele tinha que abrir o livro para ver. Ele não sabia qual era o remédio que precisava. E na verdade, aquele cidadão gostaria mesmo de estar na Fórmula 1. Mas o pai quis que ele fosse médico. Ele queria, na verdade, estar diante de um computador, etc, etc. Não existe coisa mais lastimável aqui na terra do que um pastor exercendo a sua função sem chamar, sem vocação, sem escolha de Deus. Agora, quando ele é chamado, quando ele é escolhido, quando ele é vacinado, ele diz aquilo que os senhores ouviram dizer esta manhã: meu prazer é servir. Minha paixão são as almas. Glória a Deus pelas igrejas que há no mundo hoje, e são muitas, são milhares, que são apacentadas por pastores que servem porque foram escolhidos, que servem porque são vocacionados, que servem porque foram chamados pelo Senhor. Amém, irmãos? Amém? Amém outra vez? Qual é a glória do ministério? Esta glória tríplice. Qual é a glória do ministério? É a glória de servir. Por que servir como ministro é uma glória? Porque quando eu sirvo a quem está aqui embaixo, quem está lá em cima recebe como tendo sido para ele. Ah, que coisa muito especial. Cada trabalho que o pastor faz em favor da igreja, quem contabiliza isso não é a igreja, é o dono da igreja, é o Senhor da igreja, é o sumo pastor da igreja. É possível alguém glorificar o Senhor neste momento?
Mas eu não posso deixar de mencionar que uma glória do ministério é a glória de abençoar vidas. Isso já foi mencionado muito rapidamente aqui, mas o suficiente para nós ouvirmos e guardarmos. Nós, pastores, não estamos procurando primeiro nos abençoar a nós mesmos. A maior bênção para nós é abençoarmos alguém. É abençoarmos alguém. É abençoarmos alguém. Primeiro, o Senhor abençoa o homem ou a mulher que vai ser um pastor. O Senhor abençoa. Agora, por que o Senhor abençoa? O Senhor abençoa porque aquele homem ou aquela mulher vai ser um depósito de bênção. Mas um depósito tão grande, tão grande, tão grande, que depois de haver sido abençoado, a sua missão daí para frente é abençoar. Lembra-se de Abraão? Primeiro disse Abraão: eu te abençoarei. Em seguida, Abraão, tu serás uma bênção. O verdadeiro pastor é aquele que, primeiramente, é abençoado. Segundo, é abençoador. Ele é tão abençoador quanto abençoado ele é. Quanto mais abençoados somos, mais abençoadores nós poderemos ser. Agora, em último lugar, eu quero lhes lembrar que a glória do ministério existe no seguinte: quando um odontólogo, por exemplo, termina de realizar o trabalho com seu cliente e ele se despede, nunca mais se verão, jamais se verão. Quando um cidadão conserta um carro, um motor de um carro, e foi um trabalho difícil, penoso, foi caro, etc. Mas quando o trabalho está pronto, se despede e nunca mais se encontram. Quando o comerciante termina de vender a mercadoria para alguém e se despede, nunca mais se encontram. Pastor, não. As pessoas em que o pastor serve aqui na terra, ele vai encontrá-las lá em cima. Nós veremos as almas que ganhamos. Eu estava notando que lindo foi esta manhã ouvir o pastor mencionar os 18 ou 17, né? Os 17 irmãos que estavam que foram batizados. Ele mencionou nome por nome, por nome, por nome. Se ele já sabe aqui os nomes nesta terra, muito mais importante é saber que ele os reconhecerá lá em cima. Essa gente que está aqui hoje sendo apacentada, essa gente vai estar outra vez junto ao seu pastor lá em cima. Agora, só que lá em cima, ele não será o seu pastor. Lá em cima, não precisamos mais de pastores com P minúsculo, porque o P de pastor de Jesus é tão grande, é tão grande, é tão grande, que só cabe para ele. Mas a glória do pastor é entregar as almas ao sumo pastor. Por falar em sumo pastor, poderemos neste momento dar um aplauso ao sumo pastor das nossas almas? Eu estou falando hoje sobre a glória do ministério e por razões muito óbvias, muito fáceis de entender, eu não devo demorar, mas eu queria falar 2 pontos mais. O penúltimo é o seguinte: o que a igreja deve esperar de seu pastor? Se eu não tivesse uma confiança plena no pastor desta igreja, que aniversário hoje, podia ser que eu não falasse este ponto. Eu disse, não, pode ser que alguma coisa colhida, não coincida com o seu ritmo, não coincida com a sua personalidade, não coincida com a sua tarefa. Mas eu gostaria de mencionar algumas coisas que a igreja sabe que deve esperar de seu pastor. Qual é a primeira coisa que uma igreja deve esperar de seu pastor? Você já pensou nisto? Intuitivamente você sabe, mas racionalmente você sabe. Qual é a primeira coisa que uma igreja deve esperar do seu pastor? Eu tenho sido pastor por alguns anos, pastor de várias igrejas, e eu posso dizer hoje, por experiência própria, independentemente de haver lido isto na palavra de Deus, que a primeira coisa que uma igreja espera de seu pastor é que ele seja uma pessoa de conhecimento sólido nas Escrituras Sagradas. Como é que você pode ser orientado na palavra por um líder que não conhece a palavra? Como é que você pode ir para a igreja esperando ser alimentada e quando chega lá não existe alimento? Se nós temos direito a pedir a Deus o pão nosso de cada dia. E pão nosso de cada dia não é apenas aquele que passa pelo fogão. Pão nosso de cada dia é aquele que passa pelo coração do pastor. Bem-aventurada é a palavra que nós recebemos e que passou pela mente, passou pelo coração do pastor e veio até nós. Portanto, a primeira necessidade, a primeira exigência, o primeiro requisito, o primeiro desejo que a igreja tem
a respeito de seu pastor é que ele seja um conhecedor profundo, um conhecedor sólido, mas não somente conhecimento. É possível que uma pessoa leia a Bíblia e conheça muito do que ela diz, mas para aí. O mais maravilhoso é quando nós descobrimos que o nosso pastor não somente conhece a Bíblia, mas acredita nela. O senhor sabe que hoje existem alguns líderes religiosos que conhecem as Escrituras, mas não creem nas Escrituras. O pastor vale a fé que tem na palavra. O pastor vale as convicções que tem na palavra. A igreja está ouvindo um sermão, o pastor está falando sobre o assunto e ele fala com tanta convicção que nunca precisa perguntar: o senhor acredita nisso? Porque a maneira dele falar esbanja a convicção. Esta glória a Deus nas alturas. Não é esse o tipo de pastor que a igreja espera ter? Sim ou não? Sim. Então, no caso desta, já nem precisa esperar ter, porque ela já tem. Louvado seja o nome do Senhor. A segunda coisa que toda igreja espera de seu pastor é que ele seja um servo dedicado. Pode repetir esta palavra? Mais uma vez. Dedicado. O que quer dizer uma pessoa dedicada? A melhor maneira que encontro hoje para explicar o que é uma pessoa dedicada, a melhor maneira, qual seria, Gisele? Já sei. É a seguinte: a nossa dedicação deve seguir o exemplo de Cristo. Cristo tinha hora para atender as suas ovelhas? Não. Cristo, ele fazia acepção de suas ovelhas? Cristo se recusaria a atender uma ovelha porque não veio naquilo que seria o momento adequado? Uma coisa que impressiona. Por exemplo, uma pessoa quisesse a função de motorista, e pode ser no Uber, pode ser em outra escala, faz seu trabalho. Na hora que entrega o carro, na hora que desliga o motor, na hora que sai, acabou-se. Só para no dia seguinte é que vai voltar a ser aquilo. A mesma coisa qualquer outra profissão. Pastor não. O pastor é pastor pela manhã. O pastor é pastor à tarde. O pastor é pastor à noite. E pela madrugada, quando as ovelhas estão dormindo, se uma adoecer, o pastor é o pastor da ovelha na madrugada. Isso é uma característica do pastor. Se aqui dentro existe alguma pessoa que sonha em ser pastor, que tem anelo de ser pastor, esse pastor só vou ficar realmente realizado quando for pastor. Então se prepare para não ter horário. Se prepare para ser dedicado, e a dedicação completa, porque foi assim que a cabeça ensinou. E se foi assim que a cabeça ensinou, é assim que o corpo deve seguir. Quantos dizem amém? Amém. Agora uma coisa muito simples, ou não será simples. Uma terceira coisa que a igreja espera de seu pastor é que ele seja paciente. Paciente. Irmãos, não é fácil ouvir uma pessoa contar a mesma história 25 vezes. E o pastor entende disso. Pastor, eu queria lhe contar uma coisa. É a mesma coisa que ele já contou 10 vezes. Pois não, conta, irmão. Senta aí. Eu posso repartir por 2 minutos uma experiência pessoal? Posso? Vocês dão licença? É raríssimo eu fazer isso. Porque eu não sou tema. Tema é Cristo. Mas eu vou contar só como experiência. Eu fui evangelista durante vários anos. E o evangelista é muito diferente do pastor. Uma grande diferença, por exemplo, entre o evangelista e o pastor. O evangelista viaja, quando ele está na outra cidade para pregar, termina o culto, ele vai para o hotel, liga, alô, aí fala com a esposa. Primeiro fala com a esposa, tudo bem. Ok. E acabou-se. E não fala com mais ninguém. Isso é evangelista. Agora o pastor não. O pastor tem que falar com 2 pessoas, pelo menos com 2 pessoas ele tem que falar quando terminar o culto. Primeiro ele fala com a esposa, tudo bem, e depois tem que falar com o tesoureiro da igreja, para saber se os irmãos foram, se os irmãos contribuíram, se aquelas prestações foram pagas. Isso é o cuidado do pastor, é a paixão do pastor, é a sua dedicação completa. E eu era evangelista. E como evangelista eu não tinha paciência de escutar as pessoas, não. Irmão, pastor, me chamavam sempre de pastor desde sempre, mas eu era evangelista. Pastor, eu queria contar uma história para o senhor. Ok, pode contar. É o seguinte, minha avó nasceu em Manaus. Disse, irmão, e você nasceu onde? Eu já encurtava. Não, porque se ele está falando da avó, que nasceu em Manaus, depois a mãe deve ter nascido na Bahia, até chegar nele, e você nasceu onde, meu filho?
Eu era assim. E um dia eu recebi um convite para pastorear uma igreja. E eu mostrei a carta, convite para minha esposa, ela perguntou assim, e o que é que você acha? Eu disse, eu não aceito. Mas você não aceita, é uma oportunidade boa, uma oportunidade de ouro. Pelo menos o pastor tem uma estabilidade que o evangelista não tem. Mas eu não aceito. E eu disse claramente, você sabe por que eu não aceito? Porque eu não tenho o coração de pastor. Eu não aceito. Eu não tenho paciência de ver as pessoas. Passou. 3 meses depois, recebi uma segunda carta. Pastor, não recebemos a resposta da sua carta. Queremos que o senhor respondesse. O senhor aceita? E eu mostrei, olha aqui. Disse, olha aí, a segunda chance. Eu vou orar a Deus. Se Ele me der um coração de pastor, eu aceito. Porque só merece ser pastor aquela pessoa a quem Deus deu o coração de pastor. Cabeça de pastor não é grande coisa. Grande coisa é coração de pastor. A cabeça de pastor qualquer um pode ter. Agora o coração de pastor são os chamados, os vocacionados e escolhidos. Você só diz amém se quiser. Bom, falaram amém porque quiseram. Então o que acontece? Um mês depois, eu morava aqui nos Estados Unidos, na Califórnia, porque eu vim para este país em 1979 como missionário. O que tem de gente que não havia nascido ainda. Vim como missionário aqui e eu estava na Califórnia e convidei um pastor amigo australiano para pregar na igreja. Ele pregou, esse amigo, ele depois se tornou amigo. Ele passou lá, no meio da mensagem ele parou, virou-se para mim e disse assim, assim diz o Senhor, eu estou te dando, nesta noite, um coração. Qual foi a primeira pessoa que olhou para mim, na opinião dos irmãos? A minha esposa. Qual foi o tamanho do sorriso que ela deu? Os irmãos já sabem. Aí, tudo bem. Na semana seguinte, eu respondi a carta, aceitei o convite. Depois disto, aconteceu o seguinte. Eu estou compartilhando isto porque aqui há futuros pastores. Toda igreja que cresce e que se reproduz, ela tem pastores dentro de si mesma. E sabe o que aconteceu? Eu fui. E o pastorado que eu exerci durante 10 anos e menos 6 meses, na Assembleia de Deus da Ilha do Governador, no Rio de Janeiro, às vezes, dava 11h30, minha esposa ligava, bem, o almoço está pronto. Eu disse, olha, eu estou atendendo irmão fulano e eu já vou. Ok, 11h30. Dava 12h15, bem, tu não chegaste, tu estás indo agora, o almoço está esfriando. Disse, olha, eu já vou. Eu estou atendendo, irmão fulano, era o mesmo. Eu já te atendo. 1h da tarde, disse, bem, eu não aguento mais, eu vou almoçar, que hora tu chegas? Olha, eu estou terminando de atender o irmão fulano. E ela dizia, quem? O mesmo? Sim. Mas como é que você atende uma pessoa durante tanto tempo? Tu não te lembras que Deus me deu um coração de pastor? Sabe, irmãos, eu não estou falando com teto. E nem estou falando com piso. Eu estou falando com almas. Eu estou falando com vidas. Ame o seu pastor, porque você não entende a paixão que domina o seu coração. Ame profundamente o seu pastor e ore muito por ele, porque é isto que se chama dedicação. O que a igreja espera de um pastor? Que ele seja um líder eficaz. Um líder eficaz. Não apenas um chefe. A igreja não está precisando de pastores chefes. A igreja está precisando de pastores líderes. E qual é a diferença, pastor, entre pastor-chefe e pastor-líder? O pastor-chefe diz, irmãos, façam esta obra. O líder diz assim, irmãos, façamos esta obra. Nós aprendemos com Cristo a dizer isto, façamos esta obra. Lá no princípio Deus já disse, façamos. Deus abençoe a todos. Deus abençoe esta igreja. Deus abençoe os futuros pastores. Deus continue abençoando o atual pastor e faça com que esta igreja só cresça, só cresça, só cresça. E por último, o que a igreja espera de seu pastor? Que ele seja perseverante. Você sabe uma marca do pastor que é chamado por Deus? Ele não desiste facilmente. O pastor que não é chamado por Deus, qualquer coisa, olha, acho que eu vou deixar o pastorado, acho que eu vou abandonar, acho que eu vou renunciar, eu não aguento, a pressão é muito grande, tem um grupinho aqui, se nós somos dependentes de grupinho, uma vez me disseram, pastor, o senhor tem um grupinho na igreja? Tenho. O senhor tem? Tenho. O senhor confessa? Tenho.
E por que o senhor tem? Porque Jesus também tinha. Pedro, Tiago e João. Muito bem. Então vamos. E eu vou dizer uma coisa antes que eu termine. Todo pastor tem 3 tipos de membros na igreja. Todo pastor tem. Quantos tipos? Primeiro tem os irmãos. Primeiro tem os irmãos. Culto de festa, Natal, não tem cadeira que chegue. Natal, festa, aniversário, irmãos, ação de graças, ceia, batismo, Páscoa. Muito bem. Em segundo lugar tem os cooperadores. São aqueles que quando o pastor precisa de ajudar em alguma coisa, eles estão presentes. Graças a Deus pelos irmãos. Graças a Deus pelos cooperadores. Mas todo pastor tem um pequeno grupo chamado companheiros. Aqueles que sofrem com ele, que sentem com ele, que caminham. Não censure aqueles que estão mais perto do pastor, porque você é um cooperador, mas aquele é um companheiro. Jesus tinha milhares de irmãos. Jesus tinha dezenas de cooperadores. Jesus tinha 3 companheiros. Mas eu não posso concluir essa mensagem sem fazer uma última pergunta. A penúltima que eu fiz foi: o que a igreja espera de seu pastor? Agora eu vou dizer coisas que o seu pastor nunca diria. Eu vou dizer coisas que eu nunca pregaria como pastor de uma igreja. Então é preciso que venha alguém para dizer: o que é que o pastor espera da sua igreja? Vamos terminar a mensagem sexto ponto? Vamos terminar a mensagem sexto. A mensagem está completa, sexto ponto? É muito bom falar sobre o que a igreja espera de seu pastor, mas o que é que o pastor espera da sua igreja? Número 1. Quem é que se atreve a dizer o número 1? Alô? A palavra muito simples: apoio. Você quer ser mais abençoado por Deus? Apoie seu pastor. Nunca estabeleça partido na igreja. Não tenha o infeliz hábito de votar contra o seu pastor. Principalmente quando o pastor chega e diz: Deus me falou assim. Quando o pastor, que é o homem de Deus, chega diante da igreja e diz: Deus falou comigo assim, e submete a votação, ele submete a votação por respeito à igreja. Ele submete a votação por consideração à igreja, mas não vai fazer da igreja um sindicato para cada um votar de uma maneira. Quando o seu pastor disser que está orientado por Deus, você só tem que fazer uma coisa que a Bíblia diz: obedecei a vossos pastores. É isso que torna uma igreja madura, é isso que torna uma igreja estável, é isso que torna uma igreja fecunda, é isso que torna a igreja muito mais abençoada. O que é o pastor mais espera da igreja? Mais forte. Mais forte. Agora, apoio. Quando você falta um culto, você está dizendo: eu não preciso apoiar o meu pastor neste culto. Todo culto que você vem, sua presença, você pode não pregar, você pode não cantar, você pode não fazer nada. Só porque você está vindo aqui, você está dizendo: eu vou à igreja, primeiro, porque eu quero adorar a Deus. Segundo, porque eu apoio o meu pastor. Toda vez que você que se senta sempre no mesmo lugar, deixa esse lugar vazio, você pode olhar que tem uma vozinha, alguém está falando: falta de apoio, falta de apoio, falta de apoio, falta... Quando você ouvir esse barulhinho, falta de apoio, só as cadeiras vazias por alguém que não veio ao culto. Seu primeiro apoio ao seu pastor está nos cultos e ouvir o que ele tem para falar. Agora, há uma coisa que parece com apoio, mas é mais forte: solidariedade. Alô? Número 1? Número 2? Você sabe que o pastor é um anjo. A Bíblia chama o pastor de anjo. Você sabe que o pastor é o pai. A Bíblia chama o pastor de pai. Você sabe que o pastor é o líder. A Bíblia chama o pastor de líder. Mas, por favor, irmãos, nunca esqueçam: esse homem que a Bíblia chama de pastor, esse homem que a Bíblia chama de líder, esse homem que a Bíblia chama de pai, já foi chamado aqui hoje. Esse homem, a Bíblia também chama de homem. O pastor é homem também. Ele tem necessidades, ele tem crises. Se você pensa que é só você que passa crise, você precisa entender um pouquinho melhor a realidade. O pastor passa crises também. E na hora de o pastor estar no púlpito para pregar, ele precisa do seu apoio presente. Mas na hora de seu sofrimento, ele precisa mais do que apoio, ele precisa de solidariedade.
Dê a mão ao seu pastor no dia do aniversário, mas não esqueça de visitá-lo quando ele precisar, eventualmente, de uma visita, porque ele também é visitável. Quantos podem dizer amém por isto? Agora eu concluo dizendo duas coisas últimas. E eu, falando isto para uma igreja batista, eu estou chovendo no molhado, porque fazendo justiça, tradicionalmente as igrejas batistas, em qualquer parte do mundo, no geral, elas são muito cuidadosas. Dê ao seu pastor os recursos suficientes para viver uma vida tão digna que ele não tenha nada de que reclamar. Para que seus filhos tenham prazer em saber que seu pai é pastor. Não deixe que o filho do pastor sonhe e imagine, se meu pai fosse isso, ele ganharia melhor. Se meu pai fosse aquilo, ele estaria numa situação melhor. Não. Faça tudo o que você puder para abençoar o seu pastor, porque quem você está abençoando realmente é o representante de Jesus aqui na terra. Eu os convido para estar de pé, em nome precioso do Senhor Jesus. Agora, eu pedi para estarem de pé, porque o que eu vou falar é tão solene que eu vou falar de pé. A Bíblia diz que membros da igreja devem obedecer a seu pastor. Alô? É uma hora em que os améns são mais raros. Ok, diga obedecer. Eu vou lhe falar uma palavra bastante forte. Se você não tiver motivos para permanecer numa igreja, se você não conseguir absolutamente entrar em aliança e entendimento com seu pastor, é melhor mudar de igreja do que fazer oposição ao seu pastor dentro da igreja. Aqui não é lugar de termos oposição, aqui é lugar de termos unidade. E com a autoridade que eu recebo do Espírito Santo e da palavra de Deus, e baseado também numa cabeleira já de cor mudada, eu vou lhe dizer uma coisa: a igreja não está precisando de fiscais, a igreja não está precisando de juízes, a igreja está precisando de apoiadores, a igreja está precisando de gente que dê a mão. Nós estamos num barco só, então não vamos remar um para a direita e outro para a esquerda, porque assim estaremos à deriva. Deus faça com que cada vez mais o povo de Deus se sinta não apenas coerente, mas vitorioso em tudo aquilo que faz. E finalmente, que estas lembranças que estão ali hoje, dignas, absolutamente dignas, eu fiquei feliz comigo mesmo. É como se fosse eu mesmo que estivesse ganhando. Agora eu vou lhe dizer uma coisa: não se lembre do seu pastor só no dia do aniversário dele. E outra coisa, se seu pastor é casado, não se lembre somente dele, se lembre também dela. E saiba que nenhum pastor é realmente bem sucedido se a sua esposa realmente não lhe der a mão. E nenhum pastor é bem sucedido se seus filhos foram revoltados. Não espere que os filhos do pastor sejam pastorzinhos e tenham que ter um comportamento tão angelical que você não tolera nada. Absolutamente. Não pense assim. Ajude, apoie e colabore, porque é o seu segredo para termos muito mais vitória. Muito mais vitória, muito mais vitória. Por que eu estou lhes falando isto? Porque isto que eu lhes falei envolve a glória do ministério. Diga comigo em conclusão: Senhor Deus, como teu servo, ou serva, né? Tanto faz, como teu servo, depois de ouvir a tua palavra, eu declaro que eu compreendo ainda mais o significado da glória do meu ministério. Que eu compreendo a glória do ministério do meu pastor. Amem o seu pastor, apoiem o seu pastor, sustentem bem o seu pastor. Aquele espírito ranziza: não, o pastor tem que viver pela fé. Pois é, tem que viver pela fé com recursos. Deus seja louvado para sempre. Que bom que eu não tenho intimidade com o pastor,
Então eu posso falar aquilo que eu sinto da parte do Senhor, sem que alguém diga, isso precisa, isso não precisa. Estou instalando a palavra de Deus. Deus a todos abençoe em nome de Jesus. Permaneça de pé só por um minuto. Irmãos, uma pergunta. Os senhores já viram esta Bíblia? Quer dizer, uma destas. Já viram uma Bíblia destas? Sim ou não? Sabe como se chama esta Bíblia? Bíblia para pregadores e líderes. Gesiel Gomes. Isso aqui é o resultado de 35 anos de pesquisa na palavra de Deus. Está aqui dentro. E eu queria com muito prazer dizer, se você é daqueles que gosta de ter Bíblias, muito mais do que apenas uma Bíblia, eu me aventurei, né? Eu trouxe algumas Bíblias hoje aqui e quero com muito prazer oferecer às amadas irmãos que terão a oportunidade de ter uma Bíblia com 3.000 estudos da palavra do Senhor e 100 biografias, mini biografias de pregadores do Evangelho e outras muitas coisas. Quanto custa esta Bíblia? Você quer saber, naturalmente. Esta Bíblia custa $70. Agora, ouça-me bem. Tá lá, já está ali na tela. Se você assinar, deixa eu falar aqui com eles. Se você assinar a biblioteca digital, eu estou transferindo a minha biblioteca para quem quiser. É uma biblioteca digital. Você mora nos Estados Unidos, então você pagaria $5 por mês. É muito. É muito. É muito. $5 por mês para quem mora aqui. Você paga $5 por mês e todo dia, irmã, todo dia entra na sua caixa de correio eletrônico material que eu estou liberando para você. Todo dia. Se você assinar a biblioteca hoje, inacreditável. Ou se você já assina, você vai me provar que já assina. Quanto custa esta Bíblia? Se você assinar a biblioteca digital hoje, você vai pagar a primeira prestação só $5. Esta Bíblia sai para você por $55. 15. Eu já estou lhe dando 3 meses grátis na biblioteca digital. Quantas pessoas querem dedicar a Deus ainda mais o seu amor, a sua igreja? Digo-me forte, eu quero. Um pouco melhor pode ser. Quantos querem prometer a Deus dedicar maior amor à sua igreja? Digam, eu quero. E ao seu pastor, digam, eu quero. Amém. O pastor está aí, não está? A família do pastor está? Será que poderia estar aqui à frente, por favor? Eu tenho uma palavra muito simples. Salé. Muito simples. Agora muito bíblica. O Senhor Jesus que te chamou nunca te deixará. Tu já tiveste decepções. Tu já tiveste decepções no ministério. Tu já tiveste decepções com membros de igreja. Tu já tiveste decepções com colegas de ministério. Nem adianta escrever decepções, porque tu já tiveste muitas. Eu tenho que te dar uma boa notícia. Não é novidade, mas é verdade. Cristo nunca te decepcionará. Recebe neste momento uma força nova, sale. Recebe neste momento uma força nova, uma autoridade nova, uma capacitação nova, uma paixão nova, uma dedicação nova, em nome e por amor de Jesus. E a palavra que eu tenho: nunca se canse de ser o que é. Nunca se canse de fazer o que faz. Nunca se canse de ter o que tem. Nunca se canse, porque o recompensador está vivo e viverá para sempre. Sejam muito bem-aventurados, sejam muito felizes. A melhor coisa que puderam fazer comigo era exatamente me trazer aqui hoje. E eu estou feliz por estar aqui. Deus a todos abençoe, no nome de Jesus. Quando a reunião terminar, me procurem. Se quiser a Bíblia, para fazer a inscrição, já saiu ali na tela. Eu quero pedir a Deus. Eu tenho uma oportunidade singular de Deus. Salé. É muito especial. Pode subir aqui.
O que Deus está falando comigo aqui é raro. Ele não fala todo dia. Ele não fala toda semana. Ele não fala todo mês. Acho que ele não fala nem todo ano. Mas ele fala. Já falou algumas, poucas vezes. Deus, Salê, o nosso Deus, esse Deus que nos chamou, a tua chamada é igual à minha, porque é divina. Só que a tua capacidade é maior que a minha, mas eu não tenho inveja disso. Salê, eu estou autorizado pelo Espírito de Deus a te dizer uma coisa muito especial. Neste próximo minuto, tu tens liberdade diante de Deus de pedir uma coisa para Deus, seja o que for. Só pode ser uma. E tem que ser uma coisa útil, lógico. Não vai ser uma coisa banal. E eu estou autorizado a te dizer, na unção do Espírito de Deus, aquilo que tu pedires agora no teu coração, o Deus que te levantou, que te chamou e te sustenta, vai te atender. Já pode pensar. Já pensou? Já sabe? Já sabe? Olha, ele dizer, ele não vai dizer nada agora. Futuramente, ele dizer ou não, o que foi é o assunto dele. Agora, um dia ele vai dizer para a igreja: se lembra daquela proposta de Deus naquele dia? Só isto, né? Aconteceu, eu recebi. Toma posse do que tu desejaste agora, por fé. Querido Senhor, confirma no coração e na vida do teu filho o que está agora posto por ti no interior da sua alma, em nome e por amor de Jesus, e faz dele um campeão invencível em todas as dimensões de sua vida e de seu ministério. A Deus seja a glória e o aplauso. Pensa demais, né, queridos? Eu posso falar, pastor, o que eu peço? Uma coisa só, e eu levo a sério, porque eu sei que é Deus falando. Como foi com Salomão. E Salomão pediu algo, né? O meu desejo único, a única coisa que eu quero, são almas para Jesus. Eu abro mão de toda a minha vida, de tudo. Eu não peço felicidade para minha família, para os meus filhos, que eu sei, se eu ganhar almas para Jesus, os meus filhos são cuidados por Ele. Eu só quero almas. Eu falo isso diante do Senhor com o coração totalmente aberto. A única coisa que eu quero são as almas dos brasileiros que estão perdidos aqui de Orlando para o Senhor Jesus. Nós vamos orar agora encerrando o culto. Muito obrigado, pastor Gisele. Foi... O senhor estava falando ali, falei, Jesus, ele sabe tudo, ele entendeu tudo sobre pastoreio, sobre ministério. Que as pessoas, infelizmente, não entendem essa palavra, né? Muitos têm, ao invés de ser um ministério, o ministério dele é mini e estéreo. Não, queridos, ministério não foi feito para ser mini e estéreo. Não existe ministério que não gere mais vidas para o Senhor. Todo ministério é para ser frutífero e gerar vidas para Deus. E nós vamos encerrar agora o culto. Lembrando que quarta-feira nós temos cultos. Os cultos de quarta tem sido tremendo. Tem sido... Assim, Deus tem trazido muitas pessoas sedentas por Jesus aqui no culto de quarta. Nosso culto da resposta. E domingo estamos aqui, sábado, mulheres, culto das preciosas. É um culto, não é um chá, é o encontro das preciosas. Começa às 7 horas em ponto. Vai estar a nossa missionária Aliette aqui, a Cíntia, dirigindo junto com as mulheres aqui, líderes da nossa igreja. Vai ser uma grande bênção. Homens vão estar com o Eric jogando futebol, né? Já abriu a inscrição do jantar de casais, que será dia 12 de junho, no Boi Brasil. Procure o Zumba, a Natália, no final do culto, líder do nosso Ministério de Casais.
Já de repente nós já vamos estar lançando já até mesmo o nosso retiro de casais, mas isso eu vou estar ainda alinhando com o Ministério de Casal sobre. Uma grande bênção, querido. Receba a bênção apostólica do Senhor, que a graça do nosso Deus, que as ricas consolações do Espírito Santo de Deus esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre a sua família. Vá debaixo dessa palavra, debaixo dessa bênção, para uma semana de vitória, uma semana que você desejará ardentemente viver essa glória do ministério. Eu te abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Deus abençoe, queridos. Até quarta.